Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 3. O meu tema hoje é confiança inabalável. Salmo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e que exaltas a minha cabeça. A minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a tua bênção. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, Deus meu, rocha minha, agora, Deus, diante da tua palavra, meu coração se enche de temor e tremor, pois não há nenhum homem neste mundo que é suficiente para esta obra tão gloriosa e solene, que é proclamar a tua palavra, Senhor. Mas tu mesmo, ó Deus, prometeste, tu mesmo, Senhor, assegura na tua palavra que tu chamaste homens pecadores para anunciar esta palavra e tu nos ensina, ó Senhor, que quando esta palavra é fielmente pregada, o Senhor mesmo fala à tua igreja. E essa é a nossa expectativa nesta manhã, ó Deus. Que tu, na tua santa misericórdia, acompanha, ó Deus, com o poder do teu Santo Espírito, a proclamação da tua palavra. Edifica a tua igreja, Senhor. Fala ao coração do teu povo. Consola, exorta, ensina. Chama pecadores ao arrependimento. E glorifica o nome do teu Filho, Jesus Cristo. É o que pedimos em nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, e agradecemos. Amém. C.S. Lewis escreveu um livro bastante conhecido, chamado O Problema do Sofrimento, e que há um trecho particularmente marcante, que também é um trecho bastante conhecido desta obra, que diz o seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos, em meio ao nosso prazer, fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da dor. A dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Essa afirmação nos conduz a uma realidade inevitável na experiência humana
especialmente na vida do cristão. Em nossos dias não é incomum encontrar uma incompreensão distorcida da fé, como se o cristianismo oferecesse uma existência livre de tensões, marcada apenas por estabilidade, conforto e realizações visíveis. Essa expectativa, porém, não corresponde ao que a Escritura nos ensina. A fé cristã, nós sabemos por experiência, ela não está isenta de aflições. Ela nos insere em uma jornada que muitas vezes, e muitas vezes, as dificuldades vai estar presente no caminho. A vida neste mundo é marcada por desafios que não podem ser ignorados, não podem ser varridos para debaixo do tapete. Há momentos em que as circunstâncias se impõem com força, trazendo inquietação, pressão e desgaste da alma. E se você for crente e não compreender que isso faz parte da vida cristã, você vai ter a fé profundamente abalada. O Senhor Jesus Cristo adverte em uma de suas parábolas que muitos abandonam, se entusiasmam ao ouvir a pregação da palavra e depois abandonam porque as circunstâncias batem na sua porta de forma dolorosa e ficam escandalizados e vão embora. A vida neste mundo é marcada por desafios, por aflições. Nessas horas, o que está em jogo é o lugar onde o coração se apoia. Porque existe um risco silencioso nesses períodos. Permitir que os conflitos assumam o centro da nossa percepção de realidade. Quando isso acontece, deixamos de viver uma vida real e passamos a viver uma vida sem uma referência sólida. Passamos a reagir continuamente às instabilidades ao nosso redor, ignorando a realidade de que existe, de fato, um Deus e que temos um relacionamento com Ele. De modo que aquilo que deveria ser transitório começa a definir o modo como pensamos, sentimos e vivemos. E é justamente neste ponto que se revela a necessidade de tratar este tema essencial para a vida cristã. A confiança. Uma confiança firme, que não se desfaz, que não é controlada pelas diversidades, e este é o meu tema, como eu já havia pré-anunciado, meu tema nesta manhã, a confiança inabalável. Eu quero fazer isso à luz deste salmo maravilhoso, Salmo 3. Para compreendermos com mais precisão o que o Salmo 3 nos ensina, é importante situá-lo num seu contexto mais amplo no Saltério. O livro dos Salmos, como nós já sabemos, não é uma coleção desordenada de composições avulsas. Ele foi recebido e transmitido em 5 livros, e o Salmo que temos diante de nós se encontra no primeiro livro, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Essa primeira secção do Saltério é marcada de modo especial pela predominância dos salmos davídicos, ou seja, salmos que foram escritos por Davi. E também pelo um tom intenso de conflito, de súplica e de dependência de Deus. Há boas razões para perceber que os primeiros salmos não foram colocados ali sem propósito. O Saltério, ele se abre com o homem justo, do Salmo 1, que é firmado na lei do Senhor, e logo em seguida apresenta o Salmo 2, que vai trazer as rebeliões das nações contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, esses 2 salmos vai ser a porta de entrada para todos os demais salmos.
E já estabelece aqui linhas temáticas decisivas. De um lado, a oposição entre o justo e os ímpios. E do outro, o confronto entre o rei messiânico, o rei estabelecido por Deus, e aqueles que resistem ao seu governo. A partir daí, o primeiro livro dos Salmos passa a desenvolver com notável intensidade a experiência do justo que é perseguido e do rei ungido cercado por adversários. Nesse sentido, então, o Salmo 3 entra nesse cenário com uma primeira grande voz de lamento sobre a pressão. Este é um salmo de lamento. E ele vai, então, inaugurar uma sequência em que a piedade verdadeira, a fé verdadeira, ela será provada no campo da aflição. Provada aqui não tem um sentido de Deus saber se uma pessoa crê ou não. Não é esse o sentido. Provar aqui é o sentido de refinada. Ela é refinada. Ela é demonstrada àquele próprio que crê, o valor da sua fé e também a outros, como testemunho da obra de Deus na sua vida. Sem necessidade de sermos excessivamente rígidos em cada detalhe estrutural, é difícil não perceber que o início do saltério é atravessado por essa tensão. Nós temos aqui o justo, o crente, cercado. Os ímpios zombam. Os rebeldes não aceitam o governo de Deus. O ungido é contestado. O conflito, então, se torna parte da própria paisagem deste primeiro livro. Isso é importante porque o saltério não nos introduz a uma vida de fé por meio de um ideal abstrato de serenidade, como é tão comum nos dias de hoje anunciar. Mas o que encontramos aqui é uma fé, é uma vida de fé que está dentro de uma realidade de embate. A piedade bíblica não é apresentada como um isolamento das tensões da história. O que encontramos é uma perseverança santa em meio às pressões. Como eu já havia dito, o Salmo 3 pertence a essa categoria de Salmo de Lamentos, e o lamento ocupa o lugar central do saltério, e nos mostra que esta fé, ela não vai reprimir a dor, não disfarça a angústia, não se envergonha desta mesma dor, mas clama. O Salmo de Lamento, não somente este, mas todos os Salmos de Lamento, eles vão dar voz ao cristão ferido. Ao cristão que está, durante a sua peregrinação, ferido, está com a alma ferida, e ele então encontra a sua voz nestes salmos. Ele nos mostra que o povo de Deus não precisa escolher entre a honestidade emocional, porque muitas vezes as pessoas pensam isso: eu sou crente, eu não posso chegar a Deus e dizer assim: Senhor, está doendo muito. Eu tenho que ser corajoso, eu não posso chorar, eu tenho que estar sempre dando risadas. Não, os salmos de lamento, ele vai mostrar que o cristão não precisa escolher entre honestidade emocional e uma fidelidade espiritual. A própria Escritura nos ensina a trazer a aflição à presença do Senhor, porque o lamento não é um sinal de incredulidade. Muitas vezes é justamente o contrário. É a expressão da fé mais profunda. Pois bem, deixe-me ir direto para o pano de fundo deste salmo, porque é um dos panos de fundo mais dolorosos que existe nas Escrituras. O que nós temos aqui
é uma referência a uma rebelião de Absalão, que está narrada no livro de 2 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 19. Davi está enfrentando, neste momento, uma revolta que vai nascer dentro da sua própria casa, o que torna tudo muito mais severo. Porque a crise que levou Davi a trazer esse lamento, ela emerge no seio da família, no coração do reino, num círculo mais próximo. Absalão havia conquistado o coração do povo com astúcia, paciência, e ele foi então preparando cuidadosamente a sua insurreição. Quando a revolta então amadureceu, Davi precisou deixar Jerusalém às pressas. E a narrativa bíblica mostra então Davi subindo os montes das oliveiras em lágrimas, com a cabeça coberta, os pés descalços, e os que estavam com ele, diz o texto, a tristeza era tão profunda de Davi, que contagiou os demais, e eles também choravam. A cena por si só, ela já é profundamente dolorosa. No entanto, a humilhação se intensifica, a humilhação do rei vai se intensificando. Ora, ele é o rei ungido, mas agora ele é traído pela sua própria casa, por alguém tão próximo, que deveria beijá-lo, mas agora lhe traiu. Toma o seu lugar, usurpa o seu lugar, e ele tem que sair às pressas, chorando, e no caminho Simei amaldiçoa Davi publicamente, interpreta a sua queda como evidência do juízo de Deus. Assim, além da perda, da fuga e da ameaça de morte, Davi ainda precisa suportar uma acusação muito profunda, que Deus o havia abandonado. E é exatamente esse tipo de ferida que encontramos no Salmo 3. A oposição, que não é meramente externa, mas que atinge o âmago, o centro da fé, da vida de Davi. E o golpe mais duro não está apenas naqueles que se levantam contra ele, mas nós encontramos esse golpe também na afirmação de que Deus o abandonou, não está com ele. Nós estamos aqui diante de uma fé que é provada na adversidade. Isso me leva então, irmãos, ao primeiro ponto, do versículo 1 ao versículo 2, a realidade da ameaça. Versículo 1 e versículo 2. Acompanhe comigo. Mantenha sua Bíblia aberta durante a exposição, para que você possa acompanhar. O Salmo começa com um clamor direto. Ele usa aí a palavra Yahvé, Senhor. Davi não inicia o Salmo analisando a situação dentro de si mesmo. Nem também ele está conversando com outros. Ele leva imediatamente a sua angústia àquele a quem de fato pode resolver o problema: Deus. Ele não ignora a crise, porque ela é real. Entretanto, ele a coloca diante daquele que reina. Ele é um rei, mas ele sabe que há um rei muito maior, superior a ele. Em seguida, ele descreve o que está acontecendo. Ele diz assim: como tem se multiplicado os meus adversários. Ele usa um verbo hebraico aqui para indicar um crescimento contínuo. É uma oposição que não está parada, mas ela vai aumentando. A cada momento, mais pessoas se levantam, mais as forças se alinham contra ele. Essa pressão se intensifica. Ele assim: são muitos os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos dizem. Essa repetição cria uma sensação de um cerco total. Não é assim que muitas vezes nos sentimos
completamente cercados. O rei ungido está pressionado por todos os lados. A gente se levantando contra ele, há vozes falando contra ele. O ataque vem em forma de ação, mas vem também em forma de palavras. E é exatamente nas palavras que está o golpe mais profundo, porque diz assim: não há em Deus salvação para ele. Usa a palavra para salvação aqui é Yeshua. Não há em Deus salvação. Não há Yeshua para ele, não há salvação para ele. A palavra aponta para um livramento real, intervenção concreta de Deus. O que eles estão dizendo é: Deus não vai agir por ele. Deus não está com ele. Esse é o centro da pressão que Davi enfrenta. A presença dos inimigos e a interpretação de sua situação. Sabe, irmãos, aquelas circunstâncias em que você está enfrentando uma adversidade e um outro comenta: é pecado, é a mão de Deus contra ele, como os amigos de Jó. As circunstâncias estão sendo usadas para mostrar que Deus o abandonou. Isso torna tudo mais pesado. Porque se trata de lidar com uma leitura distorcida da própria realidade. Davi está aqui fugindo, humilhado, exposto. E aos olhos humanos, tudo parece confirmar essa acusação. É exatamente assim que essas vozes ganham força. Mas observe que Davi, o que é que Davi faz? Ele não responde a essa acusação, neste momento, ainda não. Ele não tenta argumentar, ele simplesmente leva para o Senhor. Ele reconhece o que está acontecendo, ele não minimiza a crise, ele não finge que está tudo bem, porque não está, mas também não aceita que as circunstâncias defina quem Deus é. E esse é o primeiro movimento de uma fé verdadeira, de uma fé inabalável. Leva a realidade como ela é para Deus. Sem negar a dor, sem se render às conclusões erradas a respeito das circunstâncias. Porque muitas vezes o que mais pesa não é apenas o problema em si, mas a ideia de que Deus não está presente nele. E é exatamente neste ponto que o Salmo parte de um homem cercado por adversários, pressionado por vozes que tentam abalar a sua confiança. Ele então faz o quê? Ele nomeia a crise, chama a crise de crise, ele reconhece a pressão, ele não finge força quando ele de fato é fraco, quando ele está em fraqueza, mas ele leva a Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, está aí do versículo 3 ao versículo 4. A confissão que redefine a realidade. Depois de expor então a pressão que cerca as vozes que atacam Davi, ele então faz uma mudança decisiva. Ele diz assim: porém tu, Senhor. Essa pequena expressão marca uma virada profunda aqui. Até aqui tudo era descrito a partir do que os outros fazem, os outros perseguiam, os outros diziam, ou então o que os outros diziam. Agora Davi desloca o foco, ele não ignora a realidade anterior, mas ele recusa-se a permanecer preso nela, e ele usa essa expressão, porém, como rompe
com a lógica, como que se quisesse ali romper com a lógica dominante das circunstâncias. Os inimigos dizem: não há salvação para ele em Deus. Davi responde: porém tu, Senhor. Aqui começa a resposta da fé. Repito, Davi, ele não nega a crise, mas ele vai interpretar a crise à luz de quem Deus é. E quem Deus é? Eles dizem isso de fato está acontecendo, os inimigos estão me cercando, a crise está grande, mas tu, Senhor, tu, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Tu és o meu escudo. Ora, no mundo antigo, o escudo era um instrumento vital. Quando você fosse para a batalha, para proteção. Ele absorvia o impacto do ataque. E ao dizer que Deus é o seu escudo, não estamos aqui diante de uma linguagem poética vazia. É afirmar que a segurança de Davi não está na ausência dos golpes. Porque se existe escudo, é porque há uma necessidade de escudo. Os golpes existem. O escudo existia justamente pela realidade dos golpes, dos ataques. Então veja, ele não está negando isso. A segurança de Davi está no fato de que Deus está presente, ou está entre ele e o perigo. Sim, os inimigos estão ao redor, mas Deus está entre eles. Em seguida ele faz outra afirmação gloriosa: és a minha glória, não somente meu escudo, mas és a minha glória. Ou seja, tu és aquilo que de fato tem peso na minha vida. Isso é muito significativo dentro desse contexto, porque Davi está fugindo e humilhado, com sua honra exposta diante do inimigo. Tudo aquilo que exatamente representava a sua dignidade, trono, posição, reconhecimento, está sendo abalado. O que ele poderia dizer? Acabou para mim. Acabou. Mas ele diz: a minha glória não está nestas coisas. Deus é a minha glória. Tu és a minha glória. Ou seja, a sua identidade não depende daquilo que foi perdido, nem daquilo do que os outros dizem sobre ele, mas em meio à humilhação, algo que permanece intacto. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à aflição, por mais profunda que ela seja, algo permanece intacto, algo não se desfaz. Eu gosto muito de usar essa terminologia, porque ela é muito necessária em nossos dias. Algo não se desfaz. Deus é realmente aquilo que tem peso, que não se desfaz na vida do crente. Tu és a minha glória, diz ele. E ele acrescenta: o que exalta a minha cabeça. Essa expressão comunica restauração, ou até mesmo ressurreição. Alguns comentaristas vão dizer que Davi estava tão profundamente abatido que se sentia como se estivesse morto, mas ele tinha uma confiança, ele diz: mas se Deus está comigo e Ele é a minha glória, Ele vai me ressuscitar, me restaurar, revigorar o meu ânimo. É a imagem de alguém que está abatido, com a cabeça baixa, tomado pela vergonha ou pelo peso da aflição. Mas Deus é aquele que levanta a cabeça do seu servo. Não se trata aqui de uma mera proteção externa, mas de uma restauração interior. Deus não apenas guarda, Ele sustenta, Ele honra, Ele reergue. Davi, portanto, não está olhando para si mesmo em busca de força. Ele está olhando para Deus como a sua proteção, sua identidade, sua restauração. E ele continua dizendo: com minha voz
Clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Veja que Davi não se deixa levar pelas circunstâncias e pelo aquilo que as pessoas estão dizendo. Está dizendo assim, olha, Deus te abandonou. Ele diz, não, eu vou clamar a Deus, não importa as circunstâncias. Davi ora, ele levanta a voz, ele não está em silêncio diante da crise. Ele tem a convicção de que Deus responde. Veja, a fé de Davi não está ancorada nas circunstâncias, mas naquilo que ele sabe acerca de Deus. Ele diz, porém, tu és meu escudo, minha glória, e eu oro e tu me responde. O Senhor continua reinando no seu lugar de domínio. Ele não pode voltar lá para o templo para adorar, ele está fugindo, mas ele diz assim, mas o Senhor me ouve, não importa onde eu esteja. As circunstâncias podem até sugerir que Deus está distante, mas a realidade é que Deus continua acessível ao seu povo. Perceba o contraste com o que foi dito no início do Salmo. Os inimigos afirmam que não há salvação para Davi em Deus, e Davi afirma que Deus ouve a sua voz. Eles dizem, Deus não está com ele. Davi responde, ele me responde. O que Davi faz aqui é não permitir que a interpretação dos outros determine a sua visão de Deus. Ele afirma quem Deus é, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. E ele aqui nos ensina algo essencial. A confiança não nasce quando as circunstâncias mudam. Veja, porque Davi afirma isso e ele não voltou para Jerusalém. Ele não retomou o seu lugar. Ele ainda está lá, na montanha, em algum lugar ali, nos Montes das Oliveiras, cercado de inimigos. As circunstâncias não mudaram. Ela começa, irmãos, a confiança, ela começa quando a percepção de Deus ela é restaurada. Quando aquele choque inicial da aflição bate na porta, você fica desorientado, mas aí você começa a pensar, mas espera aí, quem é Deus? Quem é meu Deus? Qual é o meu relacionamento com Ele? E o que é que Ele é para mim? Quais são as suas promessas? O que é que Ele diz acerca de si mesmo? Davi está cercado, a situação não mudou, mas algo mudou, o modo como ele vê a realidade. E é exatamente a partir dessa nova perspectiva, firmada em quem Deus é, não é que Davi não tinha antes, não é isso que eu estou dizendo, é que no momento de perplexidade, todos nós aqui que já passamos por momentos difíceis, sabe que muitas vezes nos deixa desorientado, confuso, quando você toma, é como se você tomasse um flashdown, um knockdown, você fica confuso, você acorda, não sabe direito o que está acontecendo. Mas depois você sente e olha, começa a olhar, peraí, deixa eu ver aqui. Quem de fato eu sou? Mas quem de fato Deus é, que é o mais importante. Qual é o relacionamento que Ele tem comigo? Davi diz, Ele é o meu Senhor. É a minha glória, é o meu escudo. Ele me responde. E aí o Salmo continua. Terceiro ponto aí. A confiança que produz descanso real. Do versículo 5 ao versículo 6. Após afirmar quem Deus é, Davi então passa a descrever o efeito dessa confiança em sua própria experiência. Veja que coisa maravilhosa que ele diz aí no versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que toma posição contra mim de todos os lados. Na construção hebraica aqui, os verbos aparecem em uma sequência direta. Deito-me, durmo, acordo.
É o ciclo normal da vida sendo descrito. Mas o que torna isso extraordinário, o que torna isso extremamente extraordinário, é o contexto em que Davi escreveu estas palavras. Não esqueçamos em que contexto Davi escreveu esta palavra. Davi está em fuga, cercado por inimigos, vulnerável, sem o seu exército. No mundo antigo, à noite, porque essa fuga se deu à noite, Davi, no mundo antigo, né? A noite era o momento mais perigoso e Davi estava nessa situação. A noite era quando aconteciam os ataques, as emboscadas, quando a vigilância precisava ser redobrada. Dormir então nesse cenário não era algo trivial, era muito arriscado. Entretanto, Davi diz assim: eu durmo. Isso nos revela algo profundo. A confiança em Deus é uma realidade que não fica na teoria. Quando é uma confiança real, quando ela está enraizada em nosso coração, quando somos dominados por ela, ela alcança o nosso corpo, os ritmos da vida, o descanso da alma e de todo o nosso ser. Ele não diz apenas que confia, mas ele diz que se deita. Ele não apenas afirma segurança, ele diz assim: eu me deito e durmo. Mais do que isso, acordo. E aqui ele vai introduzir a razão, não é porque ele é corajoso. Ele diz: porque o Senhor me sustenta. Ele usa o verbo hebraico aqui, chamar, que traz a ideia de sustentar, apoiar, manter firme. Não é apenas livrar de um perigo específico, significa manter alguém firme, em pé, por um longo tempo. É uma ação contínua. Davi reconhece que o fato de ter atravessado a noite e despertado não é algo automático, ele não atribui a sua própria capacidade, nem mesmo a ausência de ataque. Não é que o problema passou. Não. Tudo está fundamentado na ação sustentadora de Deus. Cada despertar é visto como uma evidência do cuidado divino. Isso nos conduz a uma percepção bastante profunda, porque a vida, ela não é autossustentada, porque muitas vezes nós queremos governar e dominar tudo, achando que nós somos senhores da nossa vida. Queremos controlar a situação. Mas a vida é sustentada por Deus. E quando essa verdade se torna concreta no coração, ela muda a forma como enfrentamos a insegurança. E é por isso então que Davi continua: eu não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Aqui é um avanço em relação ao início do Salmo. Antes ele falava muitos, agora ele fala de milhares. A linguagem se intensifica. A ameaça, ao contrário do que se poderia pensar, não diminuiu, aumentou. Ela cresce na descrição de Davi, mas ao mesmo tempo, o que muda é a forma como Davi lidar com aquilo. Davi diz assim: olha, o medo já não me governa mais. A expressão não tenho medo não indica uma ausência total da reação humana. Davi não está se referindo aqui ao fato de que não há ali uma reação de temor, mas ele está dizendo: mas isso não me domina. Ele está se referindo aqui a uma decisão fundamentada em algo maior. O medo não desaparece como possibilidade. Ainda há possibilidade dele ser atacado. Porém, perde o seu domínio como autoridade.
Observe outro detalhe importante. Ele diz assim: os que tomam posição contra mim. É uma expressão que sugere organização, cerco, estratégia. Trata-se de uma oposição estruturada, posicionada de todos os lados. A sensação é de completo envolvimento. Mesmo assim, Davi diz: eu não temerei. Isso revela que a confiança que ele declarou anteriormente agora se manifesta em sua postura diante da realidade. A progressão, então, do Salmo fica muito clara. Primeiro, ele reconhece a multiplicação dos inimigos. Depois, ele afirma quem Deus é. E agora ele demonstra como essa verdade molda a sua experiência. E a confiança deixa de ser apenas uma confissão e se torna uma existência viva na vida dele. Ele dorme porque ele está sustentado por Deus, que sustenta a nossa vida em cada momento. Esteja você consciente disso ou não. Deus sustenta a vida em cada momento. A confiança inabalável, portanto, se revela na forma como nós vivemos diante das incertezas. Ela alcança o lugar onde o medo costuma dominar. E ali estabelece o descanso. E a partir então desse descanso, firmado no sustento contínuo do Senhor, Davi conclui o Salmo com uma oração. Está aí o último ponto, do versículo 7 ao versículo 4, a oração que se apoia na certeza da salvação. 7 a 8. Depois de reconhecer a realidade, afirmar que Deus, quem Deus é, experimentar o descanso que vem dessa confiança, Davi retorna a palavra em forma de súplica. E aí ele ora, diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios. Quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a tua bênção. A expressão hebraica aqui, traduzida em nosso idioma por levantar ou levanta-te, é muito recorrente no Antigo Testamento, especialmente nos cenários de guerra, de livramento, essa expressão completa: levanta-te, Senhor. Não significa que Deus estivesse inativo, já vimos que não. Davi expressa aqui, do ponto de vista humano, o clamor para que Deus se manifeste visivelmente, o seu poder. Davi está pedindo que Deus se levante em seu favor, que entre em ação de forma decisiva, e em seguida ele diz: salva-me. É a mesma raiz hebraica aqui, a palavra que ele usa aqui, a mesma palavra para a Yeshua, usada anteriormente pelos inimigos, quando disseram que não havia salvação para ele. Agora Davi retorna à linguagem como súplica confiante. Os inimigos disseram não há salvação. Davi diz assim: salva-me. Ele já havia dito: o Senhor me ouve. O Senhor não me abandonou. Ele não discute com os inimigos, não coloca no Facebook, não sai espalhando para que as pessoas sintam peninha dele. Ele vai a Deus, suplica ao Senhor, porque ele sabe que o seu Deus ouve. O seu Deus, sim, ouve. E ele também sabe que a justiça pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor. Tem essa oração imprecatória aqui: Senhor, quebra-lhe os dentes, que é uma expressão usada para dizer desarma-o completamente. A figura de dente no mundo antigo significava força, fúria, voracidade. Deve estar dizendo: desmantela eles completamente, Senhor. Quebra-lhe os dentes.
fere nos queixos os meus inimigos, os ímpios. Neutraliza a sua ação. E assim o Salmo culmina com a declaração que sintetiza tudo. Do Senhor é a salvação. Não vem dos exércitos, não vem da sua posição social, não vem do novo presidente, não vem de lugar nenhum. Do Senhor pertence a salvação. A salvação não pertence às circunstâncias. A salvação não depende da quantidade de aliados. A salvação não está nas mãos do próprio Davi. A salvação pertence ao Senhor. Essa afirmação responde diretamente à acusação do versículo 2, como nós já falamos. Sim, há salvação em Deus. Ele pede livramento e afirma quem é o autor deste livramento. E o Salmo, então, amplia esta verdade, porque Davi está angustiado, está cercado, mas ele não deixa de orar como rei ungido, como pastor, ele não deixa de orar pelo povo. Ele é assim: sobre o teu povo, a tua bênção. Sobre o teu povo, a tua bênção. Davi não pensa apenas em si mesmo. Veja que coisa extraordinária, na medida que ele vai aprofundando a sua confiança em Deus, ele deixa até mesmo de centrar somente no seu próprio problema. Ele não é que ele ignora, mas ele também inclui a oração pelos santos. Do teu povo é a tua bênção. A bênção de Deus não é apenas individual, ela se estende ao seu povo. Assim, o salmo que começou com um homem cercado por adversários, termina com um homem cercado por adversários, mas com a declaração firme de que Deus age pelo bem do seu povo. Davi ainda está no meio da crise, mas a sua confiança está inabalável. Meus irmãos, a caminhada cristã não é isenta de conflitos. Há momentos em que as pressões se intensificam, nós sabemos disso. As vozes se levantam, começam a fazer acusações, as circunstâncias parecem falar mais do que as promessas de Deus, e é nessas horas que a questão central é: onde está firmado o seu coração? Em que lugar o seu coração se firma? Quantas vezes somos confrontados por situações que na prática parece dizer: Deus não está agindo, Deus não está vendo, não há socorro para você. Essas vozes nem sempre vêm de fora. Muitas vezes surge dentro de nós, em forma de dúvida, de desânimo, de medo. Mas este salmo nos ensina que a vida de fé não consiste em ignorar essas vozes. Essas vozes, elas estarão lá, mas você não pode se submeter a elas. Somos chamados a levar tudo a Deus, a reafirmar quem Ele é, a viver à luz desta verdade. Isso nos confronta diretamente. Onde está a nossa segurança quando as circunstâncias ou as circunstâncias se tornam estáveis? O que sustenta o nosso coração quando o controle que você supostamente pensa que tem, ou que você pensa que tem, escapa? O que governa as nossas decisões neste momento? Medo ou confiança? Este salmo convida você a uma confiança inabalável. Quando o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos, Ele não promete ausência de aflições, mas Ele declara: neste mundo tereis aflições, mas Ele completa: tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Da mesma forma, o apóstolo Pedro exorta a igreja, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele continua sendo o seu escudo. Independente se você sente algum calafrio ou não, ele continua sendo o seu escudo. Se ele é o seu Deus e você pertence a ele, ele continua sendo o seu escudo. Ele continua sendo o seu Senhor. Ele está presente constantemente. Ele nunca nos abandona. Agora, eu já estou concluindo, mas eu preciso trazer aqui uma dimensão mais profunda que precisa ser considerada, porque o Salmos 3 não se esgota na experiência histórica de Davi, ou mesmo nas nossas experiências individuais. Ele está inserido na linha do rei ungido, do Messias, do Cristo de Deus. A palavra Messias e Cristo é a mesma palavra, sendo que Cristo vem do grego e Messias, ou Mashiach, vem do hebraico, que, traduzindo no nosso idioma, seria o ungido, a tradução mais próxima. Então, o ungido de Deus, e aponta para o cumprimento pleno na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. No início do saltério, o Salmo 2 já estabelece a figura deste rei ungido, desse Messias, o Filho de Deus que é entronizado, apesar das rebeliões das nações. O Novo Testamento identifica explicitamente esse ungido com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, os salmos que se seguem, especialmente aqueles que tratam do sofrimento do rei justo, eles devem ser lidos à luz dessa expectativa messiânica. Quando chegamos no Salmo 13, encontramos um rei ungido, cercado por inimigos, rejeitado, alvos de acusações, questionando a sua relação com Deus. Essa estrutura se repete e se intensifica ao longo do saltério, culminando nos Salmos 22, por exemplo, onde o próprio Cristo aplica a si mesmo na cruz. No caso específico do Salmo 3, há uma correspondência que encontra a sua realização mais profunda com Cristo, primeiro na oposição generalizada contra esse rei justo. No Novo Testamento nós vamos ver então essa realidade, esta mesma realidade de muitos se juntar contra Cristo, os líderes religiosos, as autoridades políticas, as multidões, até as multidões estavam contra ele. Aquilo que era histórico em Davi, local, se torna universal em Cristo. Essa acusação central, não há em Deus salvação para ele, esta mesma lógica aparece também na crucificação. Lá em Mateus, no capítulo 27, 42 a 43, os líderes zombam de Jesus. Mas antes disso, Jesus também subiu o Monte das Oliveiras e orou também. Mas há uma diferença fundamental do que acontece no Monte das Oliveiras e do que acontece também na cruz com a experiência de Davi. Embora haja esse paralelo. Mas note que a estrutura é a mesma. Também ali diz assim: ora, por que ele não desce da cruz? Ele confiou em Deus, Deus que o salve agora. A cruz é apresentada pelos inimigos como uma prova de que Deus está contra ele. Mas é exatamente aqui que o cumprimento se aprofunda. Aquilo que em Davi era uma falsa acusação, em Cristo torna-se um momento real de abandono. Sim, ele orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Não um cálice qualquer, o cálice da ira, do juízo do Deus Pai. E na cruz ele clamou, e os céus em silêncio. Não houve resposta, mas uma escuridão extensa sobre ele. Uma escuridão profunda.
infernos e infernos caindo sobre ele. Ele completamente abandonado, clamando: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Na cruz, Cristo não apenas parece abandonado, não é apenas uma sensação, porque Davi, ele poderia ter até tido uma sensação, mas Deus não o abandonou. Mas ali, o Filho, o verdadeiro, o ungido de Deus, de quem Davi era apenas sombra, estava completamente abandonado. Isso porque ele assumiu o meu lugar e o seu lugar. Isso por causa dos meus e dos seus pecados. Ele fez maldição por nós. Anátema de Deus. Completamente abandonado. Numa escuridão profunda. Sem nenhuma gota de misericórdia. Por causa do meu e do seu pecado. E ainda assim, esse abandono não é derrota. Porque esse abandono foi o meio pelo qual a salvação que pertence ao Senhor foi realizada. E por causa deste abandono, as nossas cabeças foram levantadas quando o rei Ugiro também se levantou ao terceiro dia, numa manhã como esta, numa manhã de domingo. Levantou-se, agora reina. E reinará pelos séculos dos séculos. E ele mesmo disse: eu estarei com vocês até os confins dos séculos, para que nós jamais pudéssemos ser abandonados. Jamais pudéssemos ser abandonados. Eu quero concluir dizendo para você, nesta manhã, que tem me ouvido até aqui, e que ainda não conhece esse rei ungido. Talvez já tenha ouvido falar dele, mas não o reconhece como Senhor da sua vida, não confia nele para a sua salvação. Você quer se salvar pelos seus méritos, pelas coisas que você faz, pelas esmolas que você dá, porque você é um bom vizinho, é um bom cidadão. Olha, você está perdido. Tenho que lhe dizer isso. E durante os momentos de aflição, você não tem como recorrer a Ele. Você está em profunda escuridão, porque a sua confiança está em tudo aquilo que se desfaz. E quando estas coisas sumirem das suas mãos, o que lhe restará é angústia, desespero profundo. Mas não precisa ser assim. Venha Cristo. Com as suas mãos completamente vazias, jogue toda a sua suposta justiça fora, a sua confiança em si mesmo fora, e faça como Davi. Olhe para Deus, olhe para o ungido de Deus, para o Cristo de Deus, e diz: ao Senhor pertence a salvação. Senhor, salva-me. E você será salvo. Que Deus o abençoe.